Eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada que nós encontramos no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo de número 14. Levítico, capítulo de número 14 e também o versículo 14. Nós inicialmente vamos estar lendo este versículo e depois vamos caminhando, né? Aleluia. Levítico, capítulo de número 14, verso de número 14, que nos diz assim: e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha. Diga comigo, ponta da orelha, daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita. Dedo polegar da mão direita, diga comigo, dedo polegar da mão direita, e no dedo polegar do pé direito. 1, 2, 3. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós estamos diante aqui de uma palavra, e eu quero dar um tema a esta mensagem: a unção do leproso. A unção do leproso. A lepra, irmão, cientificamente falando, é uma doença infecciosa que é causada e transmitida pelo algo somente com microscópio para ver, né? É uma bactéria chamado bacilo de Hansen. Ele tem uma aparência de uma cápsula ou um bastonete, né? Então esta bactéria, ela se envolve e ela vai se proliferando na pele do ser humano, e assim é formado, ela tem o formato então dessa bactéria. Sua detecção é vista através de manchas brancas que começam a aparecer pelo seu corpo, e algumas pessoas essas manchas podem ser avermelhadas. E Deus, Ele considerou a lepra muito mais uma atitude pecaminosa do que uma doença, e por esta razão Deus vai falar com Moisés para que ele coloque esta incumbência de purificação para um sacerdote. Veja o que diz aqui no mesmo livro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 e o versículo de número 2. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então o próprio Deus, Ele deu esta incumbência de purificação do leproso, Ele colocou na responsabilidade do sacerdote. Ele colocou agora, né, esta doença muito mais como algo, uma prática pecaminosa, do que realmente uma pessoa enferma de uma outra enfermidade. É tanto que o leproso, quando nós lemos o Novo Testamento, o leproso ele era afastado da cidade, ele não podia ficar no meio das outras pessoas. E quando aqueles leprosos eles se aproximam de Jesus, né, eles tinham que se identificar
E uma das coisas que eles faziam, eles gritavam que eles eram leprosos, que estava ali alguém contaminado com esta doença. Porém, Jesus, ele não se intimidou com a lepra daqueles homens, e Jesus se aproximou deles. Pode baixar um pouquinho. Jesus se aproxima deles, né? E Jesus não ficou com medo, mesmo sabendo que este era algo que poderia contagiar a vida de um ser humano. Jesus não deixou de lado aquelas pessoas, mas ele trouxe o milagre e ele purificou aqueles homens e mandou que eles se apresentassem ao sacerdote, porque este era uma forma de que as pessoas, somente o sacerdote podia dizer se realmente aquela pessoa estava purificada ou não. Pode parecer algo muito diferente dos nossos dias, porque hoje, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha esta doença. Nunca convivi com alguém que supostamente estivesse vivendo no seu corpo físico com esta doença, mas como o próprio Deus colocou aqui que era necessário esta purificação, e eu quero me deter a falar um pouco sobre isso, e por isso fiz questão de os irmãos repetirem aqui sobre a orelha, sobre a mão, né, o dedo do polegar da mão direita, e também o dedo polegar do pé direito, porque nós temos aqui 3 partes do corpo que precisavam do sangue, né? Precisavam ser purificados para receber a unção, né? Então, quando nós vemos aqui este versículo de número 14, ele diz: se tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa. Era feito ali uma oferta pela expiação da culpa, do pecado daquela pessoa. E um dos procedimentos que era necessário ser feito, era preciso pegar o sangue daquele animal que foi sacrificado para favorecer aquele homem, aquela pessoa leprosa. E a primeira coisa que era colocado o sangue era na orelha. E se nós observarmos, irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 10 e versículo 17 que a fé, né, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então há uma preocupação do próprio Deus que a audição das pessoas esteja purificada. Então uma pessoa que não escuta bem, uma pessoa que não se conscientiza, que não tem a sua audição, ela tem dificuldade de entendimento. Hoje, em muitas igrejas que possuem pessoas deficientes, que não podem falar por causa que são mudos, existem pessoas que estão ali durante todo o período da palavra fazendo sinais, para que essas pessoas possam ouvir também, ou melhor, entender o que está sendo falado. Nós tivemos a oportunidade de participar de um casamento ali na cidade de Xangri-Lá, onde ali vimos aquela menina se crescendo desde pequena, cerca de 8 anos, e depois, quando ela casou, estivemos lá no casamento, e no casamento dela, ela também casou com um surdo e mudo, né? Ela é surda e muda. E naquele dia, o pastor que estava fazendo o casamento, ele ministrava, mas eles nem olhavam para o pastor, eles olhavam para a pessoa que estava do lado, fazendo os sinais para que eles pudessem entender o que o pastor estava falando, né? Então, irmãos,
há uma necessidade de uma audição purificada. E Deus orienta Moisés para que Moisés passasse então esta normativa para o sacerdote, que a primeira coisa a ser purificada era a audição. Então é sacrificado o animal, é pego o sangue, e então é levado até a pessoa que está leprosa, e o sangue começa a ser passado na orelha. É interessante nós observarmos isso, irmãos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível nós entender os projetos de Deus. Todos nós estamos cientes daquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Você está ciente porque você tem a sua audição. Mas quantas vezes nos tornamos pessoas ouvintes, porém esquecidos? Nos esquecemos das coisas. E esse sentido nosso, ele precisa ser bem aguçado. A nossa audição precisa estar atenta, para que nós não venhamos perder nada. Como disse, vamos fazer aqui um seminário, e é interessante você trazer a caneta, trazer um caderno. Tem aquelas pessoas que ainda trazem aquelas marca-texto, né? Por quê? Porque tudo isso, a partir do momento que nós estamos ouvindo, nós estamos marcando. Eu, por onde passei, sempre procurei fazer discipulado para as pessoas que vão se batizar. E há pouco tempo atrás, conversava com uma pessoa, ela disse: eu ainda tenho o caderno do discipulado, né? Eu ainda tenho aquele caderno, todas aquelas coisas que falaram, que foi falado, eu tenho anotado. Seguidamente eu dou uma olhada para ver se eu não esqueci de nada, né? Porque se a gente não anota, a gente acaba esquecendo. Mas tudo por quê? Porque houve uma audição, alguém ouviu. Nós estamos aqui nesta noite porque um dia nós ouvimos alguém falando de Jesus para nós. Alguém falou de Jesus Cristo para nós, nos convenceu através das suas palavras, porque nos trouxe uma base da palavra de Deus. Então esta pessoa que precisava ser purificada da sua lepra, ela era uma pessoa totalmente destituída da sociedade. Nós também estávamos desta mesma forma, destituídos da glória de Deus, mas um dia o Senhor falou conosco. E o sangue dele primeiro foi aspergido no ouvido. A primeira coisa que o sacerdote fez, ele purificou o ouvido, né? No mesmo versículo 14 vai dizer também que a segunda coisa a ser purificada é o dedo polegar da mão direita. O dedo polegar da mão direita. A mão, irmãos, ela serve para nos ajudar na ingestação de alimentos. A mão é útil na nossa vida para nós cumprimentarmos os nossos irmãos, aquele aperto de mão, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Nós utilizamos as mãos, até mesmo aqui eu estou ministrando e estou articulando com as mãos, porque faz parte da nossa vida as nossas mãos. Agora, que terrível é para uma pessoa que infelizmente, às vezes por um acidente, por alguma coisa, acaba perdendo a sua mão, ou até mesmo a flexibilidade da sua mão, o tato da sua mão, porque muitas pessoas hoje, principalmente os cegos, eles leem com as mãos, né? Existem livros, Bíblias. Inclusive uma vez eu ganhei uma Bíblia de uma pessoa para doar para um cego, que tinha todo o Novo Testamento, né, escrito ali só com aqueles pontinhos, e através do conhecimento daqueles sinais, uma pessoa consegue ler a palavra de Deus, mesmo sendo cego. Através das mãos, ele pega lá o seu bordãozinho e ele vai indo. Há poucos dias vi alguém caminhando na rua e sendo guiado
por um bastãozinho, bordãozinho, né? Por quê? Porque ele tinha a sua mão. Então a mão é necessário. E o sacerdote pegava também deste sangue que foi sacrificado e colocava sobre o dedo polegar da mão direita. Eu não sei se você está entendendo o teor dessa mensagem, mas o que Deus está falando conosco aqui, que é necessário, irmãos, para nós conseguirmos ouvir e definir se é Deus ou não, é necessário nós primeiramente ter o sangue de Cristo no ouvido. Aí nós vamos saber filtrar se é de Deus ou se não é. Tem que ter o sangue do Senhor, porque Jesus foi lá na cruz do Calvário ser sacrificado por nós, para que as nossas mãos se levantem sem ira e sem contenda, para que as nossas mãos possam colocar sobre alguém e esta pessoa ser curada, liberta, transformada. Primeiramente tem que ter o sangue de Cristo. É necessário o sangue. E nós vamos entender aqui a terceira parte do corpo. Eu não quero me deter muito nessa mensagem. A terceira parte é o dedo polegar do pé direito. É o pé. Se você abrir um dicionário e se você for estudar sobre o que é o pé, é interessante, porque o dicionário vai dizer parte terminal do membro inferior do corpo que assenta no chão. Observe que, de uma certa forma, está inferiorizando o pé, porque é uma parte terminal do membro inferior do corpo, mas de suma importância na nossa vida. O que seria de nós se nós não tivéssemos os nossos pés para caminhar? O que seria de nós sem os pés? E é interessante nós observarmos, já que o pé fala sobre coisa inferior, 1 Coríntios capítulo 1 e verso 28, se der para colocar aí para nós. Veja bem o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1 e verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus pega uma coisa inferior, Deus pega algo que muitas vezes nem é muito bem cuidado, mas em cima dos nossos pés está o nosso corpo. É os nossos pés que nos levam para todos os lugares que nós almejamos. E às vezes nós cuidamos tanto do cabelo, do rosto, disso, daquilo, e nos esquecemos de cuidar dos pés. Uma coisa de suma importância na nossa vida. E aí a Bíblia vai dizendo que Deus pega essas coisas desprezíveis, essas coisas que não são, para confundir aquele que se acha que é, né? Veja bem, irmãos, Isaías também 52, versículo 7. Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes. E aqui não está falando que é o rosto, aqui não está falando que é os braços, né? Aqui diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Por que há uma citação dos pés? Porque é os pés que nos dá esta locomoção, irmãos.
aleluia, para ouvir e ver a glória de Deus, precisamos descalçar os nossos pés. Quando Deus fala com Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 5, ele diz: tira a sandália dos teus pés. Vejam a importância de nós estarmos com os nossos pés em movimento, porque o lugar onde tu está é um lugar santo. E a Bíblia vai mais além, dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então há uma necessidade que o sangue purifique a nossa audição, que o sangue purifique as nossas mãos, mas também que ele purifique os nossos pés. E há um episódio que Jesus não estava lavando os pés das pessoas com sangue, mas estava lavando com água. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. É necessário ser lavado os pés. Então, irmãos, são coisas que são essenciais na nossa vida, porque se a lepra representa uma espécie de pecado, todos nós que pecamos, que estávamos totalmente destituídos da glória de Deus, precisamos também desta purificação do sangue. É necessário que nós venhamos nos purificar, estarmos purificados, a nossa audição, as nossas mãos e os nossos pés. Agora observe aqui Levítico 14, para nós finalizarmos, em razão do nosso horário. Levítico 14, versículo de número 16, vamos ler aqui. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, versículo 17, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. Veja bem, irmãos, que depois que há uma purificação através do sangue, então vem a representação do Espírito, do azeite de Deus. Então vem a representação da unção de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em corpos ou em pessoas que não estão purificadas. Então por isso que é necessário esta purificação. Então o sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Nesta noite nós estamos aqui para participar deste ato sagrado chamado Santa Ceia. E aqui nós vamos ingerir o sangue. Simbolicamente é o sangue da purificação. O sangue transmite para nós o que? Vida. Nós estamos vivos porque o sangue está correndo nas nossas veias. Se o sangue começa a parar de correr nas minhas mãos, a minha mão vai ficar atrofiada. Se o sangue parar de correr nos meus pés, os meus pés vão ficar atrofiados. Aleluia! Mas enquanto estiver o sangue vertendo, o sangue agindo, o sangue passando nas veias, eu estou em movimento. Então é necessário o sangue. E uma vez que o sangue já me purificou, o azeite vem para agora me derramar a unção. O azeite vem com o propósito de ungir os meus ouvidos. Então o sacerdote pegava o polegar com aquele resto de azeite que tinha sobrado depois de espargir 7 vezes perante o Senhor. Ele vem e coloca na orelha, e a audição deste leproso se torna agora uma audição purificada.
Por isso que você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, Deus começa a falar contigo, Deus começa a revelar coisas extraordinárias para você. Então, a partir deste momento, você começa a receber a inspiração de Deus, o recado de Deus, a profecia de Deus para a igreja. Por quê? Porque você está com o seu ouvido purificado, porque você está com o seu ouvido com a unção sobre a sua audição. Depois que ele fazia esse procedimento da orelha, ele segue sucessivamente, fazendo da mesma forma na mão e no pé. Então, se as minhas mãos estiverem também purificadas e ungidas, nós colocaremos as mãos sobre os enfermos. E eu não estou falando aqui somente de enfermidade física, enfermidade exposta, mas muitas vezes enfermidade na alma da pessoa, enfermidades internas dentro da pessoa. E nós colocaremos as mãos sobre esses enfermos, e esses enfermos ficarão totalmente sarados para a glória de Deus. Independente se você é obreiro da casa de Deus, ou se você é um membro da casa de Deus, esta mesma unção, ela está sobre as nossas vidas, porque somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, que desenvolvemos este caráter na terra. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, que foi chamado por Deus, você não precisa temer. Erga as tuas mãos para o céu e diz: Senhor, purifica as minhas mãos, para que quando eu coloque sobre alguém, esta pessoa também possa receber do milagre que um dia eu fui contagiado na minha vida. Devemos usar os nossos pés com muita integridade, irmãos, porque se nós observarmos, existem pessoas que utilizam seus pés da forma errada, usam as suas mãos de maneira errada, para a maldade, para apontar, para roubar. Tem muitas pessoas que usam as suas mãos de forma ilícita. Muitas pessoas usam seus pés de maneira ilícita. Muitas pessoas ouvem uma coisa e saem com outra. Agora, quando o azeite passa sobre esta audição, o sangue passa, o azeite passa, então esta pessoa está purificada pelo Senhor, e ela fala daquilo que o Senhor tem mandado ela falar. Por isso, irmãos, nós entendemos que quando Deus fala, eu sempre costumo dizer que Deus tem boca e fala. Deus tem boca e Ele fala conosco, Ele nos orienta. E eu volto a dizer aos irmãos, Deus colocou uma palavra profética para esta igreja. Então agora não depende mais de Deus, depende do que eu recebi da parte de Deus e quero executar. A decisão agora não é mais Deus, a decisão é minha. Eu quero realizar o projeto de Deus. A decisão, eu digo minha no sentido da igreja, de todos nós. Nós estamos dispostos a fazer o que Deus disse? Nós estamos dispostos a cumprir o desejo de Deus? Porque todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo e Ele quer o melhor para nós. Mas não é só para mim, não é só para você. Ele quer para toda esta cidade, irmãos. Eu creio que Deus vai nos dar um grande avivamento de salvação de almas. Eu não sei se você crê nisso, eu não sei se você acredita, eu não sei se você tem convicção disso, mas eu tenho uma convicção muito pura dentro de mim, que Deus vai nos dar uma grande colheita de almas.
nós estamos primeiramente orando, né? Nós estamos colocando todas essas localidades na mão de Deus. E tem um louvor até que diz que Deus vai na frente, abrindo o caminho, né? Deus vai na frente fazendo isso. Então nós estamos com Deus, orando e colocando todas essas localidades na presença de Deus. Mas vai chegar um momento que você vai se deixar ouvir a voz de Deus, e você vai dizer: eu vou lá naquele lugar lá. Nós estávamos orando por aquele local lá, Deus está mandando eu ir lá, eu vou ir lá. Vou lá falar com aquele meu amigo, com aquela pessoa, com aquele conhecido que faz tempo que eu não vejo. Deus vai colocar isso na tua audição. Deus vai te dar capacidade na sua mão, para você chegar lá e quem sabe essa pessoa vai estar enferma, e você vai colocar, levantar as tuas mãos aos céus e colocar sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa vai receber a cura e vai testemunhar do milagre. Deus vai usar a sua vida de forma gloriosa. Você vai sair do seu lugar caminhando e vai chegar até lá e vai dizer: olha só, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, aleluia. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por herança. Eu creio desta forma, irmãos. E esta promessa não é para mim pessoalmente, esta promessa foi para a igreja, para todos nós que estamos aqui. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês acreditam nisso? Então vamos nos preparar para isso, para esta grande colheita, para que o projeto de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eu digo nossas, porque não é na minha vida, é na vida da igreja do Senhor. Nós vamos multiplicar o número de salvos nesta cidade. E como falamos aqui no mês passado, Canguçu, que foi conhecido como a cidade de maior suicídio, vai ser conhecido como a cidade do avivamento. Eu creio dessa forma. Do que depende? Será que depende de Deus? Não, Deus já falou que aqui vai ser o lugar do avivamento. Então, se você crê, vai acontecer. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Poderíamos falar muito sobre isto, mas eu creio que Deus falou com nós aqui nesta noite, profundamente, nos chamando para uma responsabilidade. Há uma responsabilidade imposta sobre cada um de nós. Então, neste momento, enquanto os nossos obreiros vão estar se preparando aqui para ministrar a ceia do Senhor, eu gostaria que você, nesta noite, orasse em favor desta pessoa que está do teu lado, para Deus usar esta pessoa, para que esta pessoa possa realmente ouvir a voz de Deus e realizar o projeto que Deus tem na vida dela e dele. Eu gostaria que você orasse com intensidade pela vida desta pessoa, que você orasse também para que Deus usasse esta pessoa como nunca foi usado, porque nós precisamos orar desta forma, interceder pelos nossos irmãos, para que ele tenha uma compreensão ainda mais daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Nós precisamos, irmãos, sim, de orar uns pelos outros. Então, quando o pastor Jaci vai estar aí se preparando para a ceia, nós vamos fazer esta oração com você. Se você quer sair do seu lugar e orar por alguém específico, não tem problema, pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Mas se você preferir ficar no seu lugar, orar por alguém que está do seu lado, faça isso nesta noite. Vamos orar, irmãos? Vamos orar por alguém? Vou escolher aqui, irmão Nedes, vou orar por ti então. Ó Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, nós estamos diante da tua presença. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor tem chamado esta igreja para uma responsabilidade. O Senhor tem chamado a cada um dos teus filhos para a realização de uma grande obra. O Senhor tem chamado, ó Deus, esta igreja para realizar os mistérios do Senhor em todo este município. E aqui estamos nesta noite, Senhor, intercedendo, orando,
E eu estou me direcionando à vida do teu filho agora, nosso irmão Nedes. Certamente o Senhor tem algo a realizar sobre a vida dele. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha capacitá-lo, fortalecê-lo, encorajá-lo, levantá-lo de forma sobrenatural, ainda maior do que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Que seja algo superior, que seja algo maior, que seja algo de forma surpreendente, ó Deus. Oh, aleluia. Oh, bendito Deus, purifica-nos, ó Deus, com o Teu azeite, com o Teu sangue, para que possamos ouvir a Tua voz e não nos tornarmos ouvintes esquecidos, mas sermos aqueles que verdadeiramente vão cumprir com o projeto e o propósito do Senhor na face da terra. Oh, bendito Deus, levanta homens, levanta mulheres, levanta, Senhor, jovens, crianças, adolescentes, cheios, tomados pelo Teu Espírito, para revolucionar toda esta região, ó Pai. Em o nome de Jesus oramos, em o nome de Jesus te agradecemos, te bendizemos. Cremos em Ti, ó Deus, que nesta noite o Senhor está fortalecendo vidas, que o Senhor nesta noite está cumprindo projetos, que o Senhor nesta noite está levantando fracos, o Senhor nesta noite está levantando aquele que estava caído, para a realização de uma grande obra. Uma grande obra. Ora mandará, baixora mandarai. Dá-nos, ó Deus, a convicção, a certeza, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Ó Deus, ergue este irmão, esta irmã, este jovem. Levanta, Senhor, uma igreja poderosa nesta última hora, uma igreja fortalecida nesta última hora, uma igreja convicta, ó Deus, dos Teus milagres, dos Teus mistérios, dos Teus projetos, dos Teus propósitos. Assim oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Os nossos irmãos vão estar orando neste momento.
Bíblia diz então que após o Senhor ter orado, ele distribuiu o pão aos seus discípulos, dizendo: comei, este é meu corpo, que é partido em favor de vós. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, faminto tua alma saciar. Vem cear, chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. 10 discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tacar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear. Mesmo hoje água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. O Senhor então distribuir o pão, ele disse aos seus discípulos: comei, este é meu corpo que é partido por vós. Todos pegaram o pão? Amém? Vamos participar para a glória de Deus. Semelhantemente também, após haver ceado, ele também pegou o cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber teu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Bem forte, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos participaram? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Neste momento nós queremos ofertar a Deus, né? Agradecer a Deus por este culto, por este momento. Também trazer aqui as nossas contribuições. Os irmãos sabem que sempre no culto de Santa Ceia é um culto onde nós recolhemos aqui a nossa oferta missionária, né? Você traz a sua oferta da Santa Ceia, ela é uma oferta exclusiva para a obra missionária, né? E também os seus dízimos, né? Aquilo que você está entregando ao Senhor, né? O seu dízimo para manutenção da casa de Deus. Então eu gostaria de convidar a todos para nós nos pormos de pé neste momento, e logo após orarmos, você traga aí a sua oferta, o seu dízimo e deposite aqui na mesa, né, no altar, tá bom, meus irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esta Santa Ceia, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem, ó Deus, esta comunhão contigo. Nós intercedemos uma vez mais por aqueles que não puderam estar aqui, pessoas que estão acamadas, que estão enfermas, mas que da mesma forma que nós fomos alcançados por Ti aqui, Senhor, que essas pessoas também possam receber o toque do Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus, eu sei que a Tua bênção repousa sobre a vida de cada dizimista da Tua casa. O Senhor fez uma promessa por intermédio da Tua palavra, dizendo que o Senhor iria, ó Deus, o Senhor iria eliminar o devorador, o Senhor ia fazer com que o devorador fosse aniquilado. Então nesta noite, ó Pai, nós queremos te agradecer por cada dizimista da tua casa, também por cada ofertante, por todos aqueles que têm no seu coração esse sentimento de abençoar para a prosperidade da tua obra na face da terra. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar. Os músicos, tem mais um louvor aí? Enquanto os irmãos vão ofertando, né? Nós vamos louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Graças a Deus, meus irmãos. Antes de nós darmos aqui nosso brado de vitória, nós temos que cantar os parabéns para os nossos aniversariantes. Eu tenho conhecimento aqui do nosso pastor João Pedro, que esteve de aniversário, né? Mas se tiver mais alguém, pode vir aqui no altar. Nós vamos estar então orando em favor da vida dos nossos irmãos. Pastor, por gentileza, nós vamos orar por este guerreiro de Deus que tem servido ao Senhor, tem sido um companheiro, um amigo. Que Deus lhe dê saúde, força e graça, né, para prosseguir realizando a obra de Deus. Tem mais alguém que fez aniversário por esses dias aí? Não? Esses aqui? Só o irmão? Vamos lá então. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento tão especial. Ó Deus, e aqui está teu filho, que alguns dias atrás esteve completando mais um ano, Pai, na tua casa, te servindo, sendo, ó Deus, um representante dos céus na face da terra. Senhor, continua abençoando a sua vida, não somente a sua vida física, como também a sua vida espiritual. Ó Deus, dando graça, dando força para ele, para sua esposa, para sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o lar, o ministério dos teus filhos. Para a glória do teu nome oramos e te agradecemos. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe. Essa é a nossa oração. Deus te dê sua graça e sua proteção. Amém. Amanhã eu acho que também vai ter um pregador ali no Faxinal. Como é que é o nome dele? Jaci Lemes, né? Acho que é teu parente, não é? Vai estar ministrando lá no Faxinal. Os irmãos que puderem estar ali também cooperando, com certeza serão bem-vindos, né? Erga sua mão, diga comigo: o Senhor, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?